Muito bom dia, meus amigos, irmãos e irmãs. Que você esteja na paz de Jesus, a salvo, se cuidando, mas principalmente cheio de fé e de bons pensamentos. Pensamentos positivos. Vamos deixar de lado tantas notícias ruins. Vamos deixar de dar atenção a mensagens que compartilham que não tem nada a ver, que não trazem nem um pouco de paz para a nossa alma, especialmente nesse momento que estamos vivendo. Vamos nos manter com fé, com calma, que tudo isso vai passar, eu tenho certeza. Vou começar com uma frase que diz o seguinte: nós somos da mesma laia e natureza. Cristãos são feitos e não nascidos. Uma frase muito interessante que, na minha opinião, tem muito a ver com as palavras do Evangelho de hoje. Vamos falar sobre, inclusive, quem escreveu essa frase, mais para o fim dessa reflexão. Mas lembre-se dela: cristãos são feitos e não nascidos. Vamos agora falar do santo do dia, mas antes vamos mencionar essa igreja maravilhosa que está ao fundo. Ela é a Catedral de Canterbury, na Inglaterra. O seu nome, traduzido para o português, é Catedral de Cantuária. Eu estou mencionando isso porque esse nome, Cantuária, foi agregado ao nome do personagem de hoje, que é Santo Anselmo de Cantuária. Hoje estamos cheios de histórias. Eu gosto muito da história. Ela nos traz muita explicação para o que temos hoje. Era o século XI e a Idade Média apresentava um período muito fecundo, de muita paz, e até as invasões bárbaras haviam cessado. Nesse cenário nasceu, no ano de 1033, Anselmo, filho de nobres, que era um conde, e sua mãe era uma mulher muito piedosa. Ele, muito estudioso, logo aos 15 anos, dominava muitas questões de metafísica e de teologia. Por isso ele quis entrar para um mosteiro, mas teve sua entrada recusada, pois os encarregados daquele lugar não queriam problemas com o seu pai, que era uma pessoa de difícil trato, e que não ia aceitar isso. Preferiram então não criar problemas com o nobre. Anselmo também tinha uma vida de prazeres, mas não exagerava nisso por conta de lembrar-se muito de sua mãe, que ele não queria desonrar. Porém, ela veio falecer e ele tinha apenas 20 anos de idade. E a convivência com seu pai tornou-se então impossível. Tanto que ele, pouco depois, decidiu deixar a casa e partiu vagando pela Itália e depois pela França. Quando sentiu novamente o desejo de estudar, de se aprofundar, ele bateu às portas do mosteiro de Bec, que fica na França. Lá ele foi acolhido por nada mais nada menos do que Lanfran, que viria depois ser arcebispo de Cantuária. Este o incentivou muito, despertou nele um desejo muito grande de se aprofundar nas questões do cristianismo. E ele estudava tanto que não pensava nem em se alimentar. Ele pulava as horas das refeições, imerso nos livros. Em 1060 ele foi ordenado sacerdote e 6 anos depois ele foi ordenado abade do mosteiro de Bec. Lanfran não estava mais lá. E o cargo de abade nessa época tinha muitas obrigações, muitos afazeres, e o obrigava muito a viajar. Numa dessas viagens ele foi parar na Inglaterra, e lá em Cantuária ele encontrou o seu amigo Lanfran, que já era arcebispo daquele lugar. Anselmo ficou por lá alguns tempos, tornou-se muito querido na corte. Ele era uma figura majestosa, imponente, mas ele era muito sereno. Porém, logo aconteceram problemas. Divergências entre ele e o rei dificultaram muito o seu trabalho naquele lugar. Guilherme II era o rei, e fala-se a respeito dele que ele temia muito pouco a Deus e nada aos homens. Deveria ser uma pessoa bastante difícil, não é? Algum tempo depois, Lanfran faleceu e o povo aclamou Anselmo como novo arcebispo. Porém, Guilherme II disse que não. O arcebispado pertence à coroa e não à igreja. Com o adoecimento do rei, ele foi, enfim, nomeado arcebispo e começou a tratar das questões da igreja, porém, o embate entre a igreja e a coroa era muito grande. Havia muitas divergências.
Para se ter uma ideia, o rei queria tomar sempre as propriedades da igreja para vendê-las e anexá-las ao tesouro. Numa de suas viagens a Roma, Anselmo foi impedido de retornar à Inglaterra. Ele ficou no desterro por 3 anos e só conseguiu voltar após esse tempo por conta de que o Papa ameaçara de excomunhão ao rei. Assim ele retornou, tomou de volta as suas atividades e foi assim até o final da vida. Vamos pedir a Santo Anselmo de Cantuária que rogue por nós. Vamos agora ao texto bíblico de hoje, que está em Atos dos Apóstolos. É a primeira leitura, Atos capítulo 8, versículos 1b a 8. Naquele dia começou uma grande perseguição contra a igreja de Jerusalém. E todos, com exceção dos apóstolos, se dispersaram pelas regiões da Judéia e da Samaria. Algumas pessoas piedosas sepultaram Estevão e observaram um grande luto por causa dele. Saulo, porém, devastava a igreja, entrava nas casas e arrastava para fora homens e mulheres para atirá-los na prisão. Entretanto, aqueles que se tinham dispersado iam por toda parte pregando a palavra. Filipe desceu a uma cidade da Samaria e anunciou-lhes o Cristo. As multidões seguiam com atenção as coisas que Filipe dizia, e todos unânimes o escutavam, pois viam os milagres que ele fazia. De muitos possessos saíam os espíritos maus, dando grandes gritos. Numerosos paralíticos e aleijados também foram curados. Era grande alegria naquela cidade. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meus amigos, Tertuliano foi um escritor dos primeiros tempos do cristianismo. Ele nasceu no ano de 160, em Cartago, na Tunísia, norte da África, que era também uma possessão de Roma. Ele fazia muita apologia do cristianismo e combatia com firmeza as heresias. É dele a primeira obra em latim do cristianismo. E dentre as várias que ele escreveu, a mais importante chama-se Apologeticum. E nesta consta a seguinte frase: o sangue dos mártires é semente de cristãos. O sangue dos mártires é semente de cristãos. Tertuliano também foi aquele que escreveu aquela primeira frase que eu disse no começo dessa reflexão. Como eu disse, achei que as duas frases têm muito a ver com o texto que acabamos de ler. Aconteceu então o primeiro martírio, que foi de Estevão. E quem foi Estevão? Acontece que os apóstolos estavam cada vez mais atarefados e escolheram 7 homens, daqueles que mais tinham capacidade, mais fé, se dedicavam com mais ardor às coisas de Cristo, e os nomearam para ajudá-los. E eles serviam à mesa, ajudavam as viúvas e se encarregavam de outros trabalhos auxiliares. Porém, Estevão era dotado também do poder de operar milagres. Isso foi despertando a inveja e a ira daqueles que eram contra o cristianismo. E trataram então de caluniá-lo, injuriaram, inventaram uma série de coisas para condená-lo. E ele foi condenado. E Estevão foi então o primeiro cristão a ser mártir e foi apedrejado. E dentre aqueles que estavam apedrejando, estava um jovem chamado Saulo. Este mesmo Saulo, citado nesse texto, que arrastava as pessoas de dentro de suas casas apenas por serem cristãs e as atirava na prisão. Começava então aí a primeira grande perseguição, e ela originou aquilo que se chama a dispersão. As pessoas amedrontadas fugiam, buscavam outros lugares onde pudessem ficar a salvo daqueles que os perseguiam. E eles foram rumando para outras terras. Apenas os apóstolos ficaram. E Jerusalém continuava cada vez mais com a perseguição. Nessa fuga, foram passando por muitos lugares, se instalando e foram pregando a palavra, operando milagres, e cada vez mais as pessoas se juntavam àqueles que estavam convertidos. O exército de Jesus aumentava assim cada vez mais.
Interessante como Deus sempre é capaz, e Ele faz isso, Ele inverte a ordem das coisas. Quando o mal pensava que a fé cristã ia sucumbir, ia terminar, aconteceu justamente o oposto. Enquanto eles fugiam, eles foram aumentando cada vez mais aqueles que passaram a seguir a Cristo. E até hoje, meus caros amigos, a igreja sofre perseguições. Não vamos dizer que nela não existam pessoas que não têm o caráter adequado para estar em seu meio. Todo lugar tem pessoas que estão agindo de forma errada. Porém, a perseguição é grande. As denúncias acontecem aqui e ali, como é muito comum hoje em dia em todas as áreas. Sempre alguém quer desestabilizar o outro. Quando se pensa que são os aplausos, os elogios e as honrarias que fazem com que a igreja cresça, é justamente o contrário. Deus age de uma forma inversa. É na adversidade que aconteceu o crescimento do cristianismo e é nessa diversidade que vamos continuar crescendo. E esse ensinamento vale também para a nossa vida, para a minha vida, a sua vida. Todos nós temos problemas, temos dificuldades, não só essa dificuldade comum que é essa pandemia, cada um está sofrendo um drama. Nós não podemos nos deixar abater por esse drama. Nós temos que seguir o exemplo daqueles que se dispersaram, porém levaram consigo a fé, a determinação e lutaram para conseguir aquilo que era o seu objetivo. Nós também vamos conseguir. Por isso que eu penso que as frases de Tertuliano são tão apropriadas. Do sangue dos mártires nascem os cristãos. E os cristãos são da mesma laia natureza. Eles são feitos e não são criados. Eles nascem da força, da fé e da resistência. Peço que você reflita nisso e tenho certeza que você verá naquilo que pode ser aplicado em sua vida. Obrigado por sua atenção. Espero revê-los na próxima semana, se Deus quiser. Fique na paz de Jesus, a salvo, com a alma leve. Busque ser feliz. Nós vamos vencer. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Fique com o meu abraço e Deus te abençoe.